Por que mesmo após uma vítima ter vivido, passado ou estar passando por tantos abusos, ainda defende um abusador, ainda defende uma violência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje e sobre a Síndrome de Estocolmo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se alguém sim. Espero que deixe nos comentários que vocês compreenderam sobre isso. E quem não, vamos entender agora. Então sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao seu canal Se Joga Pra Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Najalou. E eu trabalho com terapia, atendendo vítimas e ex-vítimas de narcisistas, que infelizmente causa muitas dúvidas, causa muito desgaste e até mesmo podendo levar uma pessoa à loucura, gente, e desenvolver várias síndromes. Mas hoje eu vou falar aqui sobre a Síndrome de Estocolmo. Quem nunca ouviu falar disso? Essa síndrome, ela foi desenvolvida, deram esse nome, devido a, em 1973, um meliante chamado Erik Olsson invadir um banco na Suécia, onde ele sequestrou 4 vítimas, trancando-as dentro de um cofre. E ele tinha algumas exigências, ele queria uma quantia em dinheiro e queria que um comparsa dele, um colega de trabalho, não é? Fosse liberto pela polícia e também queria um carro para poder sair dali. Mas isso não aconteceu exatamente como ele colocou. Por quê? Mesmo tendo sido atendido o pedido dele, ele ainda perdurou isso por 6 dias junto com essas vítimas, onde, claro, estavam sob pressão psicológica, com muitos medos, pânicos. E durante esses 6 dias, essas pessoas tiveram, sim, ações, reações, sensações. E o que os bandidos faziam? Após ter sido libertado, o outro bandido também entrou nesse banco, pelo que eu entendi, pelo que eu vi da história, tá? Se não for isso, releve. Então, às vezes, um tinha ataque de pânico, o que o bandido fazia? Ia lá e acolhia, tomava cuidado, deixava falar com os familiares, fazendo algumas ligações, incentivando até. E nisso fazia o quê? O morde e assopra que chamamos. Vocês estão sob pressão psicológica, mas eu vou dar uns cuidadinhos aqui para você. E nisso, o que aconteceu com essas vítimas? Elas passaram a ter um afeto, um carinho, um cuidado com esses bandidos, onde para eles o que eles estavam passando não era nada mediante se a polícia intervisse ali. Se a polícia entrasse nesse local mesmo, com todas as negociações que estavam sendo feitas ali, para que eles fossem libertos, às vezes o bandido também, o que ele fazia? Ele ameaçava uma vítima em dar um tiro na perna. E claro, o que essa vítima passava? Nossa, ainda bem que foi só na perna, eu ainda estou vivo. E para eles desenvolveram o quê? Eles estavam confiando mais em quem os estavam mantendo ali presos do que em quem queria libertar eles. E mesmo essas vítimas passando por pressões psicológicas, por medo, afinal de contas, eles não sabiam se iam sair dali vivos, mas para eles, os bandidos o estavam protegendo. Inclusive, uma das vítimas, após um tempo, ainda deu uma entrevista onde dizia que confiava mais nos bandidos, que confiava mais nos seus algozes do que mesmo na polícia e que devia a sua vida a eles. Esses bandidos foram presos depois e aí a vida segue. Para as vítimas, o que acontecia? Era mais fácil os de fora atentar contra a vida deles do que os próprios sequestradores. E um estudo feito por uma pessoa chamada Frank Oshberg, não sei se é assim que fala, o que ele identificou mediante a essa situação? Que uma pessoa que passa por traumas ou por um trauma repentino, qualquer ato de gentileza que a pessoa que está ali, como no caso o inimigo, faça por ela, para ela é um ato de gentileza, é um ato de carinho e de cuidado. Então, é alguém que, para eles, faça o que quiser, me trate bem depois, que eu te perdoo.
que isso não vai ser levado em consideração. Então, isso é chamado e foi desenvolvido o nome de Síndrome de Estocolmo. E por que eu estou falando sobre isso? Eu atendo muitas pessoas, gente. E isso é muito comum. Não vou dizer que vocês tenham essa síndrome, pelo amor de Deus, não é isso. Porque uma pessoa, quando sai de um relacionamento abusivo ou quando está dentro, primeira coisa que ela vai ter que ter é conscientização do que viveu, é compreender. Por isso que nós viemos aqui com os vídeos para vocês e por isso que hoje tem tantas informações. Mas é muito comum uma ex-vítima de narcisista, quando sai ou enquanto está dentro, mesmo que essa pessoa esteja ali causando tanto mal, afinal de contas, você perde a sua identidade, você perde sua vontade de viver, você passa a fazer e ser ali alguém que faça só pelo abusador. E cada vez que o abusador precisa de algo de você, o que ele faz? Dá um carinho, dá uma atenção, dá um presentinho, dá um agradinho. É uma migalha, como nós chamamos, né? E quando a pessoa sai, ou mesmo estando dentro, o que acontece muito? De defender os abusos, de defender o abusador, de ter medo de magoar o abusador, por mais machucada que esteja sendo, por mais esfaqueada que esteja sendo, por mais agredida que esteja sendo, tanto agredida fisicamente como agredida psicologicamente. Então defende, então fica justificando os atos dos abusos. Ah, mas fez isso porque foi assim, mas também ele passou por isso e passou por aquilo. Como se você fosse o escudo que deve receber tudo isso. Você tem um escudo aqui na frente, onde isso não ultrapassa. Você não tem sentimentos, você não tem emoções, você não é feito de carne. Então o narcisista joga tudo isso em você e ele se alivia. É como se ele estivesse fazendo um tiro ao alvo. Para quem quiser saber mais sobre isso, puxem vídeos aqui sobre a síndrome de Estocolmo para vocês entenderem. Como eu disse, foi desenvolvido na Suécia devido a esse caso, 1973. Tem uma série também, não sei se ainda está na Netflix, chamado Clark. Essa série relata bem também sobre um psicopata, no caso, né? Que ele teve uma infância bem difícil, onde ele foi muito agredido, muito maltratado pelo pai. O pai era um abusador que realmente chegou até quebrar um braço dele, se eu não me engano. E a mãe dele, vendo tudo isso, mesmo assim ainda apoiava, ainda aceitava, ainda não defendia esse filho. E claro, essa mãe já estava totalmente ali presa a ele, passando por humilhações e tudo, mas amava absurdamente o pai dele. E ele, consequentemente, depois desenvolveu tudo isso, né? Ele saiu de casa. Se tiver na Netflix, assistam, se não busquem. Aí é bem interessante essa série, porque realmente ele tem a psicopatia, onde ele usa uma máscara, mas ele é muito sedutor, ele é muito galanteador, ele é muito labioso e ele consegue o que quer, usando as máscaras que ele precisa. Espero que vocês tenham sangue para assistir, tá? Tem um filme também que eu não sei quando ele foi lançado, mas ele é um pouco antigo, tá, gente? Que é chamado Cidadão Kane, que é referente à história de uma moça, em 1974, que ela foi sequestrada por membros do Exército de Libertação Simbionês, em que 2 meses após ela ter sido sequestrada, ela muda de nome e passa a defender a causa deles. Pois ela é presa, e qual foi o argumento que a defesa usou para que ela fosse solta? Exatamente isso, que ela estava com a síndrome de Estocolmo. Isso não é incomum. Como eu disse, não quer dizer que você tenha a síndrome, mas é muito comum pessoas defenderem narcisistas, pessoas defenderem o que está errado, abusos, violência doméstica e tantas outras coisas mais. E a pessoa normalmente que tem isso, é muito fácil ela olhar alguém de fora, uma história de fora. É quando eu falo para vocês, não julguem a história de outras pessoas. Nós não podemos julgar os atos, as ações das vítimas, porque as vítimas, normalmente, elas estão presas dentro de um ciclo, elas estão ali totalmente com a mente delas, gente, confusa, totalmente ali manipulada. E quem tá nessa fase de, defende o seu abusador, você tá vivendo ali uma vida porcaria, ou viveu. Mas quando você vê alguém de fora, com quantas pessoas que não já ouviu? Se fosse comigo. Eu faria isso. A fulana tá passando por isso, ela tá vivendo um relacionamento assim, ela tá vivendo assado, não sei porque quer aceitar isso, aceita. Só que a própria vida dela tá uma bagunça.
Então é muito mais fácil eu ver o de fora e não ver que a minha vida está assim. Quando você está numa fase onde acha que ainda pode consertar alguma coisa. Eu vim com esse vídeo porque eu achei muito interessante vir falar para vocês, onde vocês precisam começar, para vocês voltarem ao seu eixo normal e entender. Entendam, gente, ninguém tem o direito de usar você para maldade. Ninguém tem o direito, não importa qual é o motivo dele, não importa qual é o objetivo dele, usar você como pivô de uma situação para que tudo para ele dê certo e a sua vida vire um caos. E não é só, eu falo a sua vida, só que tem uma coisa, na sua vida tem pessoas envolvidas também. Você tem filhos, você tem crianças, ou pai ou mãe, não sei como é que é a sua família, se vocês se dão bem ou não, se tem apoio ou não, se tem mais alguém, mas independente. Primeiramente é a sua vida, você salvando a sua vida, você entendendo sobre você, você vai ajudar esses outros também, por mais que você passe por uma situação difícil, para que entendam você, para que compreendam você, o que você viveu. Só que o que é justo tem que ser buscado, gente. Não podemos amenizar nada de maldade que é feito conosco. Precisa buscar justiça, busque justiça. Precisa colocar limite, coloque limite. Precisa sair disso, saia disso. Precisa fazer contato zero, faça contato zero. O contato zero, ele é importante, é para você que foi vítima. É assim que você vai conseguir compreender tudo. Porque a pessoa narcisista, a pessoa que abusa, a pessoa tóxica, enquanto ela tem contato com a sua vítima, o que acontece? Ela não deixa essa vítima voltar ao seu eixo. É isso que as pessoas maldosas querem, que você não volte ao eixo, que você não enxergue o que tem que ser enxergue. Por isso que eles fazem toda a difamação, por isso que eles fazem toda a maldade, por isso que eles pegam um ataque pesado, porque eles não querem que você reaja, que você haja, que você se recupere. Assistam os outros vídeos aqui. Eu só vim falar sobre isso aqui porque eu achei muito interessante. Como eu disse, eu atendo muitos casos. E a maioria dos casos ainda defende, não estou culpando. Eu também já tive uma fase assim lá atrás, mas graças a Deus foi muito pouco. Quando depois eu falei, chega, eu falei, o que é isso? Que perereca é essa que está acontecendo? Que eu tô aqui, gente, tentando salvar o que não tem salvação. Vocês não vão salvar uma pessoa abusiva, gente. Hoje tem muitos conteúdos, tem muitas informações, tem muitos livros, muitos filmes, muitas séries, muitas coisas, onde é só você ir encaixando e compreendendo e mais aprender a desenvolver o seu próprio autoconhecimento. Quem é você, o que você queria para você, o que você deseja para você, o que você precisa fazer para você. É a sua vida. Quando você sair desse planeta, você está pensando que alguém vai querer morrer junto com você e se jogar lá? Pode até chorar. Mas peraí, foi sua vez. Vai passar pelo luto, vai sofrer, vai chorar, alguns abusadores vai bater palma se você sair deste planeta. Quanto mais rápido você sair para o abusador, é melhor. Pensem nisso. Eu espero que esse vídeo contribua com vocês. Até um próximo vídeo. Beijo no coração de cada um.